Aquele que semeia chorando, façam a colheita com alegria. Aquele que semeia chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Nós sabemos que o nosso tema aqui é olhando para Jesus. E no nosso Brasil, ele foi evangelizado por 2 jovens suecos, Gunnar Wigge e Dani Berger, que levou a mensagem ao nosso povo brasileiro e chegou a nós. Com muitas marcas de dores, aqueles jovens entregaram a sua vida ao Senhor. E o Evangelho foi anunciado. E o Evangelho foi pregado. E hoje nós estamos aqui agradecidos a Deus, porque nós conhecemos ao Senhor através daqueles missionários que ganharam outras pessoas para Cristo. E ali, eles com a chama viva, foram ganhando almas, e o reino do Senhor foi crescendo. A igreja tem uma chamada. A igreja tem uma chamada de evangelismo. Cada um de nós temos o ministério de evangelizar. Cada um de nós fomos chamados para abrir a nossa boca e falar para as pessoas que Jesus salva, que Jesus cura e que tem uma eternidade segura para aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. Muitos impedimentos tem? Sim. Muitos impedimentos nós temos quando fazemos a obra do Senhor. Quando nós falamos, Senhor, eu quero te servir, eu quero me entregar para fazer a tua obra, muitos empecilhos há, muitas barreiras, muitos obstáculos. Às vezes falta o tempo, às vezes o trabalho não permite que a gente faça o evangelismo. Os filhos, muitas das vezes, as pessoas botam o empecilho nos filhos, no esposo que não permite eu sair para evangelizar, ou a esposa. A minha faculdade não deixa, porque eu tenho muito trabalho a fazer, os nossos cursos. Não tenho transporte, não tenho dinheiro, mas nós precisamos fazer a obra do Senhor. E eu me lembro muito bem do meu irmão quando se casou, e meu cunhado, Salvador, que foi para Colunas, lá em Minas. Alguém aqui conhece Colunas? Em Minas Gerais? É um lugar bem longe, bem longe. E eu estava esperando a nele quando nós fomos lá, eu e meu esposo, fomos visitar o meu cunhado e meu irmão. E ali nós vimos o sofrimento deles, muitas dificuldades, muitas necessidades. Um cavalo, para os irmãos andarem légua em légua com a família. Um andava no cavalo e o outro ia andando a pé. Depois trocava, o que estava a pé entrava, subia no cavalo, e o que estava no cavalo ia andando para chegar na fazenda, para ganhar almas para o Senhor. Às vezes o carro era um carrinho velho, que não subia os montes, não passava pelos rios, e muitas das vezes muito buraco. E eles fazendo a obra de Deus, ganhando almas para o Senhor. Mas o interessante, irmão, e muito lindo que eu vi ali, e sei que eles viram também, é que hoje existe uma igreja ali, glorificando o nome do Senhor. Um povo que foi chamado para fazer a obra de Deus ali naquele lugar. Aleluia. Então, vale a pena nós fazermos esforço, vale a pena nós evangelizarmos, vale a pena nós abrirmos a boca, naquilo que o Senhor tem te chamado. Faça. Se você tem a oportunidade de fazer, faça a obra do Senhor. Aleluia. Alguns anos atrás, o nosso domingo era inteiro, né? Eu lembro que a gente ia para a escola dominical. Depois nós íamos para o ar livre. Depois tínhamos isso. Depois nós tínhamos o culto à noite. Quando chegávamos à noite, estávamos cansados. Mas a nossa alma estava alegre, porque a gente estava fazendo a obra de Deus. E a gente tinha o renovo do Senhor para durante a semana continuar fazendo a obra de Deus. Aleluia. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa nos despertar. Precisamos nos despertar. Não desanimemos. O que importa é o que eu e você façamos para Deus.
porque é Ele que vai nos recompensar, é Ele que vai nos dar alegria, é Ele que vai nos dar o renovo, é Ele que vai nos dar força para nós continuarmos. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E eu coloquei aqui alguns exemplos que eu quero que os irmãos vejam como que acontece, aleluia, quando um irmão estava em sua casa e o Espírito Santo falou no seu coração que ele saísse à rua. E ele ficou assim preocupado: meu Deus, o que está acontecendo comigo? É o Espírito Santo mesmo que está falando comigo? E ele foi à rua e começou a andar, e aquela voz falando com ele: vai, vai. E ele chegou no centro da cidade, parou, isso já era de noite, não me lembro o horário, e aquela voz falando com ele: me dê 3 glórias, fale 3 glórias. E aí aquele irmão deu 3 glórias: glória, glória, glória. Acabou de dar o glória, voltou para a sua casa e ficou pensativo. Passou alguns dias, ele foi visitar uma igreja, e quando ele estava naquela igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tinha um irmão dando um testemunho, e ele falava: irmãos, eu agradeço ao meu Senhor, por causa daqueles 3 glórias que eu ouvi. Eu estava para me suicidar, acabar com a minha vida em cima de um edifício, e eu ouvi aquele primeiro glória, e eu parei. Quando eu ouvi o segundo glória, me deu aquele temor. E no terceiro glória, a minha mente começou a trabalhar, e eu pensei: eu preciso de ir para uma igreja. Eu não posso dar cabo da minha vida. Aleluia. Então, irmãos, é importante, quando você abre a sua boca e fala do amor de Jesus, não importa quem, não importa no momento o que vai acontecer, o que importa é que o Espírito Santo vai trabalhar nas vidas, porque Ele está aqui exatamente para fazer esta obra. Aleluia. Vamos bater uma palma para o Senhor. Aleluia. É digno de honra, é digno de todo louvor. Tenho outro exemplo para contar para os meus irmãos, de um colega meu, de criança, cantava comigo no conjunto das crianças. Fomos criados ali juntos, louvando o Senhor, joias de Cristo. E ele ficou jovem, se desviou, entrou pelas drogas, começou a roubar. E como se fosse hoje, eu estava naquela visita. Fomos um bocado de jovem na casa daquele rapaz. E falamos com ele: volta para Jesus. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus precisa de você. Jesus quer te usar. E ele perdeu o coração. Não quis saber de Jesus. E saímos dali, não demorou um mês mais ou menos, tivemos a notícia. Quando ele estava saindo de casa, balearam ele no meio da rua. Então, irmão, é muito triste. É muito triste, mas nós temos que falar do amor do Senhor. Temos que falar do amor do Senhor. Se a pessoa não quer, o problema é dela. Mas precisamos falar do amor do Senhor. Aleluia. Eu tenho outro exemplo também de tristeza, de uma irmã que veio do Espiritismo. E ela foi para a nossa igreja lá em Anchieta, no Rio de Janeiro, aceitou a Jesus. Sua família ficou toda revoltada com ela, porque ela aceitou a Jesus. E ela foi para os cultos, ela se batizou, ela dava testemunho, ela cantava, ela glorificava ao Senhor. Mas, no dia em que ela soube que o marido dela tinha uma amante, essa irmã deu brecha para o inimigo. E ela já tinha os filhos já casados, que moravam no quintal da casa. Ela falou: vou fazer um almoço. Acordou de manhã, se vestiu de branco, assim a filha dela falou para a gente depois. E o inimigo usou a própria boca dela e falou: eu quero beber sangue. E ela fez o almoço para toda a sua família. Almoçou com toda a sua família. E depois foi descansar. Na frente da casa tinha uma árvore grande. Foi descansar com o esposo dela. E quando o marido dela pegou no sono, ela pegou a arma, atirou na cabeça do esposo e atirou no ouvido dela. Olha, irmão,